O deputado federal Deltan Dallagnol protocolou um pedido sobre a PEC da prisão em segunda instância. Eu vou voltar então a Brasília, onde está a Paula Lobão com as informações. Paula, qual é o motivo desse pedido de Dallagnol? Olívia, o deputado quer trazer de volta o discurso, o debate em torno dessa pauta, principalmente trazer de volta aí ao cenário político, discutir, analisar essa proposta e até mesmo votar essa matéria dentro do Congresso Nacional. O deputado Dallagnol, ele disse que essa PEC representa um anseio da sociedade brasileira. Eu vou ler o que ele disse, a declaração dele. Anseio da sociedade brasileira que aguarda desde 2019 por uma justiça criminal que volte a ser efetiva. Essa PEC, proposta de emenda à Constituição, é para que aqueles que forem condenados em segunda instância já comecem a cumprir a pena de forma imediata e não aguardando por uma condenação definitiva. Esse assunto veio muito à tona, foi muito discutido lá em 2019, a gente resgata aqui para vocês, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão de condenados em segunda instância. Uma das consequências dessa decisão do STF foi a soltura do então presidente Lula. A gente lembra aqui também que em março de 2021, o ministro do STF, Edson Fachin, ele anulou as condenações do petista no âmbito da Lava Jato. O deputado que também era procurador, o ex-procurador da Operação Lava Jato, ele foi hoje às redes sociais, fez uma postagem assim que soube da notícia da soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e ele aproveitou para escrever: urgente, justiça decide soltar Sérgio Cabral, que agora está livre para andar nas ruas do Rio de Janeiro, apesar de condenado a mais de 400 anos de prisão. Foi para evitar casos assim que pediu ontem a criação de comissão especial para discutir a prisão em segunda instância. O Brasil não aguenta mais. Foi assim então que o deputado Dallagnol encerrou essa postagem e traz de volta aí ao debate juntamente com o partido dele, o Podemos, para que essa comissão analise e volte a discutir a PEC da prisão em segunda instância. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada mais uma vez pelas informações, Paula Lobão. Bom trabalho para você. Mais um giro de opinião aqui com os nossos analistas. Vou começar com você, Kobayashi. Eu quero sua análise a respeito dessa PEC da prisão em segunda instância. Uma PEC que vem tendo dificuldades há anos para que avance, para que seja aprovada no Congresso Nacional. Por que tanta dificuldade em se aprovar uma PEC? Quero saber se você é favorável a isso, já que vai contra um dispositivo que está na Constituição, que é o trânsito em julgado. E um exemplo é o Sérgio Cabral, né? Que se essa PEC estivesse em vigor, se tivesse sido aprovada, possivelmente ele não seria solto. Pois é, né? Há uma parcela da comunidade jurídica importante, relevante, com autoridades que entendem que sequer é possível alterar esse dispositivo na Constituição, justamente porque a presunção de inocência até a decisão condenatória com trânsito em julgado está disposta no artigo 5º, que é entendido como um rol de direitos fundamentais que são cláusulas pétreas. Então não haveria sequer possibilidade de alteração, é um direito já consolidado e que não pode mudar. Mas em relação a essa atuação do deputado Deltan Dallagnol, é interessante que ele traz exatamente o exemplo que vai gerar um clamor popular em seu favor, que é a do Sérgio Cabral, um corrupto, confesso. Mas a prisão em segunda instância, a partir da condenação em segunda instância, só daria certo, na hipótese de possibilidade de alteração constitucional, se a gente tivesse no Brasil uma cultura que existe em outros países, que é o de respeito aos precedentes. Enquanto os tribunais nos estados todos decidirem em desacordo com jurisprudência firmada do STJ e do STF, esses tribunais vão continuar sendo apenas um degrau na escada da justiça. Então a gente poderia até ter, se os precedentes fossem respeitados. Se não for assim, a gente vai continuar tendo decisões muito diferentes de um estado para o outro. E a justiça precisa ser uma só para qualquer cidadão, esteja ele no estado do Sul, no estado do Norte, do Nordeste, em qualquer estado. Pois é, um dia muito oportuno, né, para o deputado Dallagnol fazer essa solicitação de criação de uma comissão justamente para
emitisse parecer sobre a PEC da segunda instância. Agora, rapidamente, Serrão, olha só o que ele justificou. A PEC representa um anseio da sociedade que aguarda desde 2019 por uma justiça criminal que volte a ser efetiva. Concorda com o argumento do deputado? E qual é a urgência dessa PEC avançar? A justiça precisa ser efetiva, sobretudo no ponto de vista criminal, mas ela tem que ser justiça, ela não pode ser justiçamento. Você não pode ter órgãos, mecanismos do Estado que fabricam processos para perseguir alguns e poupar outros. O problema do Brasil é o rigor seletivo para punir quem é inimigo do Estado e o perdão conveniente para quem não é. Então, isso não é fazer justiça. Então, a Constituição é muito clara, é cláusula pétrea, sim, o direito a você ter o processo ao final dele pode acontecer a condenação e a prisão. Sem isso, é barbárie jurídica. Então, a questão é, se a Constituição diz que não dá para mexer nisso, qual é a saída? É você acelerar o modelo processual brasileiro, que é muito lento, protelatório, e aí advogados se aproveitam disso para que a impunidade acabe acontecendo no Brasil. Essa regra está valendo tanto para a atuação de defensoria pública, como também para grandes advogados das milionárias bancas de advocacia que tratam de políticos importantes, como Sérgio Cabral e outros menos votados.